Paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz de Cristo, a paz de Deus. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui para fazer mais um videozinho rapidinho. Eu sou o William, diácono da igreja O Senhor Jesus Cristo, a salvação dos povos e diácono de Cristo. Amém? Queria falar com os irmãos rapidamente um ponto, que o Evangelho de Cristo, nós podemos assemelhar ele a uma massa de pão. Uma massa de pão que quanto mais bateram, quanto mais amassaram, quanto mais jogaram ela para lá e para cá, quanto mais tentaram fazer com que ela não progredisse, esse evangelho, essa palavra cresceu. Então nós assemelhamos a uma massa de pão, que quanto mais tem que bater, jogar, misturar, bater, amassar, para ela ficar bem homogeneizada e quando for ao forno crescer. E assim somos nós. Nós somos essa massa de pão, mas não com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus deixamos para alguns que estão de plantão, que não querem obedecer à palavra e levantam contra a palavra que está na Bíblia. Esse sim é o fermento dos fariseus. Nós temos o fermento de Cristo. Amém? E quanto mais batem, mais xingam, mais maltratam, nós continuamos pregando. E é combustível para a nossa fé. Quanto mais vem com argumentos falsos, que fazem coisas falsas por causa disso e por causa daquilo, o Espírito Santo de Deus nos mostra na Bíblia. E nos dá ensinamento na Bíblia, não é na teologia, na hermenêutica, na escatologia, na exegese, no livro do Herman Sherman, do professor, não sei das contas, não. O Espírito Santo de Deus traz na Bíblia que são doutrinas e preceitos falsos que não estão na Bíblia. Então, meu irmão, preste bem atenção. Se alguém segue um evangelho que não abraça, esse evangelho não é de Cristo. O evangelho de Cristo, ele abraça as almas, ele socorre as almas. Mas, preste atenção, uma coisa é abraçar, uma coisa é passar a mão na cabeça. O evangelho de Cristo, ele abraça. Jesus, ele falou para aquela prostituta, aquela mulher, melhor dizendo, que foi apanhada em adultério, porque o adultério também é prostituição. Ela foi apanhada em adultério, Jesus falou, se alguém está sem pecado, atire a primeira pedra, todos saíram. Mas Jesus falou para ela, vai e não peques mais. E não peques mais para que te não suceda coisa pior. Jesus não passou a mão na cabeça dela e falou assim, olha, você está pega em adultério? Vai lá, filhinha, todo mundo aqui está em pecado, continua adulterando. Não. Vai ler mais a Bíblia, pastores, bispos, vocês que se dizem homens de Deus, apóstolos. Jesus falou, vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Ou seja, se você continuar na prática do pecado, eu posso não estar lá na próxima vez que seus acusadores te pegarem. Então não peques mais. Então essa é a função do cristão. Nós não estamos na função daqueles que iam tacar as pedras, mas sim na função como servos de Cristo, alertar as pessoas e dizendo, vai e não peques mais. Ou seja, saia da prática do pecado enquanto há tempo, porque naquele grande dia será tarde demais. Ah, irmão, só Deus pode me julgar. Com certeza, só Ele mesmo pode e Ele vai julgar naquele grande dia, Jesus vai julgar naquele grande dia. Mas, meu irmão, a oportunidade é agora. Aquele grande dia não vai ter outra oportunidade para você sair da prática do pecado. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como conhecerão se não há quem pregue? Porque nós temos pastores acovardados, covardes, que não são homens de Deus, não têm coragem de pregar, não tacando pedra nas vidas, mas pregando contra o pecado, dando acesso à verdade, para que a vida possa escolher se ela quer praticar ou não, mas ensinar. Olha, morrer na mentira é inferno, Apocalipse 21, 8, 22, 15. Olha, os fornicadores não vão entrar no reino do céu. Olha, os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Olha, quem fala palavrão não vai entrar no reino do céu. Olha, quem prejudica o seu irmão não vai entrar no reino do céu. Quem faz o mal, quem não obedece a palavra, tá acovardado. Aí o pastor fala, eu não prego contra o pecado, que eu mesmo tenho meus pecados. Meu irmão, o salário do pecado é a morte. Vai ler Romanos para você ler. Paulo fala, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João, ele fala, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado, se porventura pecar. Mas lembrando, Paulo ele fala, permaneceremos na graça,
no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, nós que estamos livres do pecado. Se você diz viver na graça, a graça é o favor imerecido. A graça é a palavra de Cristo que veio para nos livrar da prática do pecado, para apresentar os nossos corpos santo e agradável a Deus. Isso é a graça. A graça não é hipocrisia, não está escrito evangelho da hipocrisia, não, é evangelho da graça. Sabe o que é a graça? É o favor imerecido, é Cristo se doar por nós para que nós vivêssemos em novidade de vida e não vivemos na prática do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, pastores, pregue a palavra, pregue o evangelho, não é maltratar, é amar, é abraçar as vidas, é cuidar, é ir correr atrás, mas não passar a mão na cabeça do pecado, não é pregar o que estão pregando, só bênção, só riqueza, só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. E as lutas, e as perseguições, e as tribulações, Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí? E essa palavra, não prega por quê? Tem medo da perseguição? Então, aprenda a palavra, ore a Deus, vai orar, ora a Deus, busque entendimento, conhecimento da parte do Senhor, antes de se intitularem pastores, bispos, apóstolos, e um monte de cargos que tem aí, anciões, reverendos e outras coisas que nem na Bíblia tem. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.